Bom, a gente está com um tempo um pouco corrido, então a gente vai já constituir a próxima mesa. A próxima mesa o nome dela é Álcool, Aspectos Epidemiológicos e Políticas sobre Álcool no Brasil e nas Américas. A primeira pessoa que vai estar na mesa é a Raquel Deboni, pesquisadora aqui da INE Fiocruz, e vai falar sobre os aspectos epidemiológicos do consumo de álcool. Também na mesa o professor Pedro Gabriel Delgado, professor pesquisador do IPUB, da FRJ, falar sobre políticas sobre álcool no Brasil. E também a nossa convidada, a Maristela Monteiro, coordenadora regional da área de álcool e abuso de substâncias da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, OMS, Organização Mundial da Saúde, e moderando o nosso coordenador geral do Programa Institucional da Fiocruz e também pesquisador aqui do ICICT, Francisco Inácio Bastos. Com vocês. Bom, boa tarde, obrigado a todos. Vamos passar direto para a mesa, né, porque o tempo correndo. Então, vou passar a palavra para Raquel Deboni, que eu tive o prazer de ser co-orientador, depois trabalhou no nosso grupo, hoje trabalha no grupo do INE, mas mantém o trabalho colaborativo conosco e vai apresentar dados sobre a questão do álcool no Brasil. Obrigado. Será que eu posso falar de pé? Vamos descer. Espera aí. Será que chega aqui? Acho que sim. Bom, estão me ouvindo todos? Boa tarde a todas e a todas. Deixa eu ver se eu me organizo aqui para passar esses slides. Não precisa, não. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o nosso presidente, Dr. Gadelha, o vice-presidente Valcler e o Chico Inácio, por essa grande iniciativa que foi a implementação do Programa Institucional de Álcool, Crack e Outras Drogas na nossa instituição, que é uma instituição de saúde pública e, do meu ponto de vista, é um lugar ideal para a gente tratar desses assuntos. Eu estou muito honrada de falar para vocês hoje, né, dividindo o espaço com os meus ídolos, né, o Dr. Tom Weber e a doutora Maristela Monteiro, que tem uma história brilhante na questão da saúde pública em relação ao álcool. E, falando isso, então, vamos lá. A gente não combinou as apresentações, mas tem alguns aspectos que eu acho que permeiam todas elas, né? E como a gente viu agora na apresentação do professor Henrique, o álcool é uma substância que faz parte da história da humanidade. A gente não pode fazer de conta que o álcool surgiu ontem, né? Como ele bem falou, o álcool a produção de cerveja iniciou na pré-história, né, com a fermentação das bebidas e o início da agricultura. Depois nós tivemos o vinho, principalmente na Grécia e em Roma, e muito mais tarde os destilados. Eu acho que ele já apresentou isso de uma forma brilhante, então não preciso mais me deter nesse ponto, mas eu gostaria de ressaltar novamente que essa substância faz parte da nossa história. E tem um aspecto importante, que é o aspecto da socialização. E esse aspecto ele vem desde a pré-história, da Grécia, de Roma, mas ele continua sendo, como é que eu vou dizer? Ele continua sendo expandido e promovido até hoje de diferentes formas. E uma dessas formas são os nossos novos aplicativos para promover a socialização através do uso de álcool. Então, vocês podem ver esse Untapped, é um aplicativo interessante para quem usa cerveja, quem gosta de cerveja, você assina ali, se conecta com todos os seus amigos do Facebook, e está escrito como logotipo do aplicativo Drink Socially.
E aqui ele tem várias opções para você poder se conectar, enfim. Mas não é só para cerveja que existem aplicativos, também existem aplicativos para você poder escolher o melhor vinho que você vai beber, baseado na opinião de 20 milhões de pessoas que vão ajudar você a escolher qual é o melhor rótulo de vinho para você beber em uma determinada ocasião. Então, esses aplicativos, eles promovem esse uso social do álcool. E quando eu estava olhando para mostrar para vocês o que existe de novidade na promoção do uso de álcool, eu encontrei rapidamente, colocando lá na Google Store no Android, eu encontrei 12 aplicativos diferentes para promover, de alguma forma, o uso de álcool. E o último que eu estou mostrando aqui foi um aplicativo desenvolvido pela Ambev. E ali ele mostra onde tem as bebidas mais baratas, onde tem as melhores promoções, que você pode encontrar via GPS. Eu já estou ouvindo várias pessoas falando, vamos adotar. Então, mostrando esses aplicativos, eu quero trazer uma questão que é importante, que é o que a gente está tratando aqui de uma forma que já foi mencionada, mas que é o que eu vou ressaltar na minha apresentação, que a gente está tratando de um cabo de guerra, que é a questão do mercado com a questão da saúde. E cada um desses dois players está puxando o álcool para um lado. E eu fui entender melhor, então, como é que funciona o mercado brasileiro. E é muito interessante, porque, como o professor Beibor falou, quando a gente trabalha com álcool, você acaba estudando uma série de outras coisas. E eu fui ler esse report, que é do BNDES, saiu numa publicação do BNDES setorial, em 2014, onde eles fizeram uma avaliação de setor de bebidas no Brasil. E o setor de bebidas no Brasil, ele não é só composto pelo álcool, né? Ele é álcool e bebidas industrializadas, refrigerante, suco e água mineral envasada. Se vocês olharem, deixa eu ver se o pointer funciona. Se vocês olharem aqui, nesse gráfico, eles estão mostrando o valor de vendas, né, que é o mais escuro, o roxinho, e também o volume produzido no Brasil, acumulado de 2005 e 2011. E os principais produtos desse mercado, então, são os refrigerantes, as bebidas não alcoólicas, e a cerveja e o chopp. E no valor, né, quando a gente pensa em valor, a cerveja responde por 42% do mercado, né, do setor de bebidas no Brasil. Isso significa, né, que o nosso mercado ele é um mercado muito grande e muito atraente para quem vende bebidas, sejam elas alcoólicas ou não. Então, se diz que aqui o nosso mercado é o terceiro maior mercado de bebidas no mundo. E o nosso consumo per capita, de cerveja especificamente, ele é de 67 litros de cerveja por habitante ano, o que nos coloca na 24ª posição no ranking mundial de consumidores de cerveja. O primeiro lugar, por esse relatório, era a Tchecoslováquia. E coloca, é engraçado porque quando eles escrevem o report, eles colocam, nós temos muito espaço para crescer, então. Né? Então, é isso que eles escrevem. Eles estão analisando o consumo de álcool de uma forma que é completamente diferente da nossa. É uma forma de como nós vamos lucrar mais. Nós temos um mercado que é grande, mas o consumo pode aumentar muito. Nós ainda estamos só, né, do ponto de vista dos produtores, com 67 litros de cerveja por ano. Apesar de sermos o terceiro maior produtor de cerveja. Então, né, graças à Bembev, nós somos o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Então, existe um paradoxo que é, somos o terceiro maior produtor do mundo, mas ainda estamos bebendo pouco. Esse é o pensamento do setor econômico. Nós temos um mercado para expandir. Aqui eu estou mostrando, então, o que
todo mundo já falou, né, que a Bembev é a maior empresa no setor de bebidas no Brasil, ela responde por 18% do market share, e ela nem tinha ainda incorporado a SABMiller, né, porque foi mais recente. Esse foi de 2014. Hã? No mundo. É, no mundo. E o setor de bebidas no Brasil, para expandir esse mercado, gasta bilhões em publicidade. A gente não está falando de um número pequeno ou de pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. Então, o setor de cerveja, entre 2011 e 2013, investiu 2 bilhões e 700 milhões de reais na propaganda de cerveja. Não dá para imaginar que não acontece nada com um investimento tão grande em propaganda, porque a gente sabe que a propaganda tem um efeito muito importante sobre o comportamento. E esses investimentos em propaganda, então, eles são feitos através de várias formas, algumas que a gente vê muito claramente, outras nem tanto. Nas campanhas de televisão, no cinema, no rádio, nos panfletos, na imprensa escrita, né, ou, enfim, nos jornais e tal, e virtual, como eu mostrei para vocês naquela série de aplicativos, isso também acontece, e no patrocínio das atividades esportivas e culturais, como o professor Beibor falou hoje de manhã, né, na questão da Copa do Mundo. Então, quando eles olham pelo lado da publicidade, o setor de bebidas ocupou a 8ª posição no ranking de investimentos em publicidade no Brasil, sendo que a Ambev foi a 4ª empresa no ranking empresarial que investiu em publicidade. Então, novamente, não é pouco dinheiro. E aí acontecem aquelas coincidências da vida, né? Porque o meu filho estuda publicidade, e a gente assina uma revista que se chama Meio e Mensagem, que é uma revista para publicitários. E há 2 semanas atrás, o tópico principal da revista era como expandir o setor de bebidas no Brasil. E aí eles comentaram algumas coisas que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha pensado a respeito. A primeira é que, como houve um aumento na renda média do brasileiro nos últimos 15 anos, os investimentos em publicidade eles foram redirecionados, eles foram modificados. Então, teve uma estratégia que foi bem interessante, que a Ambev comprou uma série de cervejarias ou microcervejarias artesanais e criou todo um mote publicitário para promover a cerveja artesanal. E é interessante que você sai na rua hoje, você sai, nossa, muitas cervejas artesanais. Mas a gente nunca sabe exatamente quem está atrás dessas cervejas artesanais. E isso foi uma forma de exclusivizar o uso da cerveja, porque agora a gente não está precisando vender só um produto muito barato, a gente também quer vender para outros segmentos sociais. E na Meio Mensagem tinha exatamente aquela frase que também tinha no relatório do BNDES: nós temos um mercado de 67 litros por pessoa em média e temos ainda muito espaço para crescer. Outra estratégia interessante foi exatamente focar nas mulheres. E o focar as estratégias de marketing para as mulheres, ele vem disfarçado de uma frase que é assim: a empresa tem adotado uma expressão que começa a ser mais democrática. Então, nós queremos atingir a mulher, mas isso é uma forma de democratizar. Né? Então, ela vem disfarçada, ela não vem dita assim, não, queremos que a mulher beba mais. Não, não é assim, é para deixar tudo muito democrático. Saindo um pouco do mercado de cerveja, a Diageo, né, que é a principal empresa para destilados no mundo, ela também tem uma estratégia interessante, e eles não estão muito preocupados com a crise econômica, né, que era toda a questão dessa reportagem, porque eles estão voltados para o público A. E no público A, eles acreditam que vai haver uma resiliência maior.
Então, esses produtos destilados de alto valor agregado não vão sofrer tanto com a possível queda, né, ou a recessão que vai entrar na economia brasileira. Existem assim, campanhas para todos os jeitos, para todas as pessoas, para todos os gostos. Uma outra estratégia da Ambev foi atacar as pessoas que são muito ligadas com a sustentabilidade e com a ecologia, colocando garrafas retornáveis que não vão poluir o planeta. As mídias, né, virtuais. E, para tristeza dos amantes de vinho e tal, também tem a campanha para quem gosta de vinho, que não é promover vinho, é promover o enoturismo. Então, a promoção do enoturismo é uma estratégia de marketing da indústria do álcool. Né, que eu nunca tinha pensado nisso, gente. Eu achei muito interessante. E tudo isso, né, tem uma questão, tem um objetivo muito claro, que é ampliar o público e as ocasiões em que o produto está presente na mesa dos brasileiros. Né, o que encerra a reportagem, a minha mensagem é essa frase. Então, eles estão tentando muito aumentar a disponibilidade social do álcool, né, que é criar essa ideia de que todo mundo bebe, que quem não bebe é estranho, que beber muito é normal. E, como a gente viu, isso não acontece por acaso. Isso acontece porque existe um investimento maciço para que as pessoas pensem isso. E, por outro lado, eu vi uma campanha no Instagram, que eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver, que eu achei muito inteligente, que foi feita por um grupo que trata de uso e abuso de substâncias na França, e eles criaram um perfil falso de uma moça, teoricamente uma modelo jovem, francesa, rica e bem-sucedida, que todo dia colocava uma foto nesse perfil do Instagram. E, em 2 meses, essa moça tinha 50 mil seguidores. Vocês imaginem o sucesso que era. Deixa eu ver se a gente consegue. Vou mostrar para vocês a campanha. Alguém consegue me dizer o que tem em comum em todas essas fotos até aqui? Alguém fala alto? Um copinho, né? Em todas as fotos. Como as pessoas, em nenhum momento, nenhum desses 50 mil seguidores comentou ou percebeu que ela estava usando álcool em todas as fotos. Né? Então, assim, essa é uma forma de chamar atenção para a disponibilidade social de uma maneira um pouco diferente. Né? Eles criaram esse perfil, eu achei uma ideia muito criativa. E saindo, então, das questões do mercado, que agora vocês têm uma ideia... O que a gente está lidando, né, não é um mercado pequeno, é um mercado que tem muitos interesses, que é muito poderoso. A gente vai passar para a parte da saúde, que é a parte onde eu me incluo. E Maristela, com certeza, conhece esses dados, que são os dados da OMS, né, e que mostram, então, aqui que 3,3 milhões de pessoas morrem por ano em consequência do consumo de álcool. Isso é muita gente. E o consumo é responsável, então, por 6% de todas as mortes no mundo. 7% entre os homens e 4% entre as mulheres.
E, como o professor Beibor falou de manhã, o consumo de álcool está associado com uma infinidade de doenças e agravos em saúde, né, que varia desde doenças cardiovasculares, câncer, as coisas que a gente está mais acostumado quando pensa em álcool e saúde, é cirrose, né, que está aqui, mas também acidentes, né, e violência, que eu acho que é muito importante ressaltar. Então, o uso de álcool afeta a saúde e a sociedade, né, causando morte prematura, pior qualidade de vida e violência e acidentes. E, como eles falaram antes também, né, em 2010, do total de anos perdidos por incapacidade ou morte prematura, né, dos DALIs, 6% foram associados ao uso de tabaco, 4% ao uso de álcool e 0,8% ao uso de drogas ilícitas. Então, quando a gente pensa no que a gente tem que prevenir, a gente tem alguns números muito claros para falar de evidência e de políticas públicas. Esse também é um slide que faz parte do estudo de carga de doença. Se vocês entrarem na internet, ele está disponível para fazer download, e você pode olhar o perfil de qualquer país. Eu olhei aqui o nosso perfil para ver quais eram, então, as principais causas de morte prematura no Brasil. E aqui eles mostram o ranking em 2005 e o ranking em 2015, e como houve mudança, né, nas causas de morte prematura entre 2005 e 2015. E a gente vê aqui que as doenças isquêmicas, né, cardíacas, elas foram para o primeiro lugar em 2015, e que a violência, né, continua sendo a segunda principal causa de morte prematura no Brasil. E se a gente olhar aqui, acidente de trânsito, atualmente é a quarta principal causa de morte prematura no nosso país. E, como eu mostrei antes, né, o álcool está muito associado com violência e com acidente de trânsito. E, nesse outro slide, então, o pessoal da carga de doença analisa quais são os fatores de risco que estão provocando essas mortes prematuras ou todas as outras mortes, em outras análises. E aqui eles mostram, então, os fatores da dieta, hipertensão, obesidade, alta glicose e o uso de álcool em quinto lugar. E o que eu acho interessante nesse slide é que a gente olha aqui e ele é todo colorido. Quando você olha para os fatores de cima, eles são mais ou menos 3 cores. E quando você olha para o uso de álcool, a nossa barrinha aqui, ela é toda colorida, porque isso mostra que o álcool ele é um fator de risco para uma série de agravos. A gente tem aqui o HIV, as doenças cardíacas crônicas e os acidentes e violência aqui em verdinho. Tá. E é claro que existe um modelo conceitual para explicar como é que o uso de álcool está associado com todos esses problemas de saúde. E esse modelo conceitual ele passa pelos padrões de consumo, né, como a pessoa bebe, o quanto ela bebe, e associa, então, uma série de fatores de risco individuais, como a idade, o sexo, os fatores familiares, o perfil socioeconômico, e os fatores de risco sociais, que são os macrofatores que a gente estava falando. O nível de desenvolvimento do país, a cultura, os contextos e a distribuição, regulamentação e produção de álcool. E, conforme essas características e esses fatores de risco vão se associando, a gente vai ter desfechos em saúde crônicos ou agudos. Então, dependendo do padrão de consumo e do volume que a pessoa consome, a gente vai ter doenças cardiovasculares, cirrose, câncer, ou se ela tem um padrão mais agudo de consumo, a gente vai ter consequências mais agudas, como os acidentes, a violência, hemorragias gastrointestinais, que também acontecem no uso agudo, a intoxicação, enfim. Então, se o mercado tem espaço ainda para expansão, significa que tem muita gente que não bebe.
E esse é um ponto que eu gostaria muito de ressaltar, porque ele vai contra aquela noção que existe um lobby enorme que diz que todo mundo bebe. Pode ser que a maioria das pessoas bebam, tenha experimentado ou bebam eventualmente. Mas os dados da Organização Mundial de Saúde mostravam, em 2014, que, na verdade, 60% das pessoas no mundo não bebem. Né? Seja porque elas são abstêmias da vida inteira, nunca beberam, seja porque elas não tenham bebido nos últimos 12 meses. O critério aqui para abstêmia é não ter bebido nos últimos 12 meses. Então, 60% das pessoas no mundo não tinham bebido nos últimos 12 meses. E, mesmo assim, o álcool estava associado com 3,3 milhões de mortes, né? Mesmo com esse número grande de abstêmios. E a proporção, a prevalência de número de pessoas que não bebem no mundo, ela varia de acordo com a área geográfica, né, sendo que aqui no norte da África e no Oriente Médio, nós temos uma proporção bem alta, né, mais de 80% de pessoas que não bebem. E aqui na nossa América Latina, entre 40% e 60% das pessoas não bebem, segundo os dados da OMS. Então, como é que é aqui no Brasil? Como é que são os padrões de consumo? Será que tem muita gente que bebe, que não bebe? Quantos são abstinentes? E nós temos várias pesquisas para avaliar o consumo de álcool no país. Eu coloquei nesse slide e na minha apresentação as pesquisas que são levantamentos domiciliares que foram desenhados especificamente para avaliar o padrão, o consumo de álcool e outras substâncias. Existem outras pesquisas, né, feitas de outras formas, mas que o objetivo principal não é dar uma visão detalhada do consumo de substâncias. Então, esses 4 levantamentos, eles foram feitos em épocas diferentes, e a primeira coisa que eu vou ressaltar é que é muito difícil fazer qualquer comparação entre tendências de um levantamento e outro, porque os métodos são muito diferentes. Tá? Então, assim, nesses 2 primeiros levantamentos aqui do CEBRID, foram entrevistadas pessoas de 12 a 65 anos, nas 107 maiores cidades do Brasil, naquela época, que eram cidades com mais de 200 mil habitantes. Tá? E, nesses 2 levantamentos, então, a proporção de pessoas que referiam, né, uso de álcool na vida variou entre 68% e 75%. E aí começam as coisas interessantes, porque, quando a gente olha as perguntas, você não acha claramente o consumo de álcool nos últimos 12 meses. Quer dizer, entre um questionário, uma pesquisa e outra, a gente tem diferenças, inclusive nas questões que foram utilizadas. É claro que isso faz parte da ciência, a gente sempre vai evoluindo nos métodos, mas também é importante manter a comparabilidade, para a gente poder ver a tendência. E mesmo aqui, entre essas 2 pesquisas, a gente vê que aqui a gente não sabe quantas tinham usado nos últimos 12 meses, e no segundo levantamento, então, de 2005, foram aproximadamente 50%. Esse terceiro levantamento da Unifesp, ele foi um levantamento menor, só tinham 4.000 pessoas no total, 2.600 com mais de 18 anos, para quem a gente tem os dados mais detalhados de álcool. Ele não tem o dado sobre o uso na vida, mas nos últimos 12 meses o uso foi de 52%. E, finalmente, o último dado de pesquisa que eu vou mostrar aqui é o levantamento que a gente está conduzindo aqui na Fiocruz, que é o terceiro levantamento sobre o uso de álcool e drogas, que também é, teoricamente, para representar todo o território nacional, não só as cidades grandes, mas também os municípios menores e as áreas de fronteira. Já foram entrevistadas 16.300 pessoas entre 12 e 65 anos, e o uso na vida foi de 66%, e nos últimos 12 meses, 43%. Lembrando que esses são dados preliminares que ainda não estão publicados.
E um ponto interessante é que todos esses levantamentos eles foram financiados pelo governo federal, através da Senad, né? A Senad foi parceira em todas essas pesquisas. Poderia não ter sido o governo federal, poderia ter sido alguma outra forma de... Né? Poderia ter sido a indústria, né? Que seria muito estranho, mas poderia ser. Então, 43% de pessoas que beberam nos últimos anos significam que 66 milhões de brasileiros beberam alguma bebida alcoólica nos últimos 12 meses. Será que todos eles são dependentes? Essa é a primeira pergunta que me fazem. Todo mundo que bebe é dependente? E a resposta é não. Né? Existem diferentes formas de classificar os padrões de uso de substâncias, muitas. Né? E como o Chico falou antes, na apresentação dele, a questão da gente ter uma linguagem comum também é muito importante, né? Da gente ter a cidade que se chame sempre pelo mesmo nome. Né? E nos padrões de uso de substância, a gente tem a classificação do CID-10, que é o que a gente usa aqui no SUS, tem o DSM-4, enfim, tem outras formas. Mas, de uma maneira geral, quanto menor o número de problemas relacionados ao consumo, quanto maior os problemas relacionados e quanto maior o consumo em si, o volume e a quantidade de doses, maior a chance de uma pessoa ser dependente. Quando a gente pensa, então, no uso abusivo e no uso dependente, que seriam os padrões de consumo problemáticos, a gente tem o dado da OMS que mostra que 4% da população, né, em média, tem um uso problemático de álcool. Então, a maior parte das pessoas não bebe de forma problemática, mas 4%, né, sendo que 2% são dependentes e 2% teriam um uso abusivo, ou uso nocivo ou prejudicial. E aí entra uma outra questão, que é, eu tenho 4% de pessoas que têm problema com o uso de álcool, mas quantas delas efetivamente são identificadas no serviço de saúde? Porque eu sei que elas estão lá, mas será que a gente identifica? E tem muita gente que estuda isso. Qual é a nossa capacidade, como profissionais de saúde, de identificar as pessoas que têm um problema e que precisam de uma intervenção? Essa revisão, né, essa meta-análise de 2012, mostrou que só em países desenvolvidos, tá? Não tem nenhum país desenvolvido aqui, nenhum estudo de país em desenvolvimento, entre os profissionais da atenção primária, 41% dos pacientes que tinham algum problema relacionado com álcool eram diagnosticados. Quer dizer, de 20 pacientes, eles faziam o diagnóstico de 8 e não conseguiam fazer o diagnóstico de 12. E aqui no Brasil, saiu um estudo ainda em 2004, onde foram revisados os prontuários num hospital secundário, né, de atenção secundária, e eles procuraram, não foi do diagnóstico de algum problema, era qualquer menção ao uso de álcool. E só 50% dos prontuários que foram analisados tinham alguma menção ao uso de álcool. Nem se bebe, se não bebe, se bebe muito, se bebe pouco. Só 50% mencionavam esse problema de saúde pública que a gente está falando aqui, e que está associado com tantas questões médicas. Não fazer o diagnóstico ou não perceber que uma pessoa tem algum problema significa que a gente está perdendo uma oportunidade. Se ela tiver um uso sem problemas, a gente pode informar. Rápido. Tá bom, se ela tiver um uso abusivo ou prejudicial, a gente pode fazer uma intervenção breve. E se ela for dependente, a gente pode encaminhar ela para alguma forma de tratamento. Então, como é que é a questão da dependência no Brasil? A gente tem os dados das mesmas pesquisas que eu falei antes. E no CEBRID, em 2001, 11% das pessoas preenchiam critérios para dependência. Em 2005, 12%. Aquele levantamento pequeno da Unifesp, 9%. E no nosso levantamento, 1,5%. E isso tem uma explicação.
Tá? No próprio levantamento do CEBRID, eles falam que os critérios que eles utilizaram para diagnosticar a dependência, eles eram muito frouxos. Normalmente se usam 3 critérios de 7, eles usaram 2. Então, provavelmente, essas taxas já estavam elevadas. Tá? Mas a questão da comparação, como eu falei antes, ela é complexa. Entre os usuários de álcool, porque aqui a gente olha 1,5%, considerando a população geral. Entre as pessoas que bebem, a proporção de dependentes é de 13,5%. E apesar do sofrimento para o usuário, das questões para a família e para a sociedade, o álcool continua sendo muito estigmatizado, e poucas pessoas recebem tratamento. Na pesquisa de 2005, só 2,9% da população tinha recebido algum tratamento para o uso de substâncias na vida. Então, tinha aquela prevalência de 10% de dependência de álcool e só 3% tinham sido tratados na vida. Finalmente, então, é o último tópico que eu vou falar, prometo. Vou falar para vocês do binge drinking, que é o consumo episódico pesado, que todo mundo já falou hoje. Eu não sei se esse conceito é claro para todos que estão aqui, então vou repetir, que é a ingestão de 5 ou mais doses ou 4 ou mais doses em uma única ocasião. E o conceito de dose também ele é relativamente fixo. É uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de mais ou menos 30 ml de um destilado. Esse é o consumo que está mais associado com os problemas agudos, com acidente, com violência, e também é o consumo mais comum entre os jovens. Também existe uma variação muito grande na proporção de binge drinking no mundo. O Brasil está aqui com uma prevalência entre 20% e 29% da população bebe com essa característica. E é interessante porque, quando a gente vai procurar os dados de binge drinking naquelas pesquisas todas, não tem. Então, no CEBRID não tinha, na Unifesp tinha pela primeira vez, que é 28%, a proporção que eles encontraram. Na PNS, a pergunta sobre binge drinking foi incluída na PNS de 2013, e eles encontraram 13%, 14%, o que está bem próximo da nossa estimativa aqui, que é 16%. É nos últimos 30 dias. Então, para terminar, eu quero focar em 2 coisas que foram o principal do que eu falei hoje. A primeira é a necessidade de treinamento para identificação e screening e intervenção nos serviços de saúde, que ainda aqueles 3% sempre são assustadores para mim. O segundo é que a gente teve um avanço muito grande nas pesquisas epidemiológicas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas no país nos últimos 15, 20 anos, mas nós ainda precisamos de métodos comparáveis, para que a gente possa otimizar os nossos recursos na condução de próximas pesquisas no futuro e para que a gente possa também avaliar as tendências. Não é só a foto do nosso país agora, mas é a foto do nosso país de acordo com as políticas que vão sendo implementadas para a gente ter dados confiáveis no futuro. E esses dados de qualidade, então, eles são fundamentais para que a gente tenha políticas que subsidiem, evidências que subsidiem políticas públicas de qualidades eficazes para a prevenção e que puxem esse cabo de guerra para o lado da saúde e não deixem o mercado levar tudo para eles. Então, obrigada, gente. Bom, como sempre, a gente está lutando contra o tempo, então, vou passar rapidamente. Pedro Gabriel, acho que boa parte das pessoas aqui conhecem. O Pedro, digamos, tem uma tripla inserção, a forma que eu vejo. Ele é uma pessoa com atuação na academia, onde ele coordena, hoje em dia, um núcleo de análises políticas públicas, no IPUB da UFRJ. Ele teve uma participação muito ativa na reformulação de todo o marco legal e procedimentos, que é o que a gente chama de reforma psiquiátrica, deshospitalização, etc. e tal.
e também um papel destacado como gestor, se eu não me engano, por 9 anos, é isso, Pedro? Por 9 anos ele foi coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde. Então, vou passar a palavra direto para o Pedro. Eu espero que a gente consiga continuar um pouquinho depois das 5, eu espero que a gente não seja expulso, mas, enfim, a gente está com o tempo meio enrolado. Meia hora para cada um. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a Fiocruz pelo convite, especialmente ao Francisco, ao Chico Bastos. Eu tenho a impressão que, ao longo do dia, eu estou participando desde a parte da manhã, nós tivemos já um conjunto de informações extremamente rico, que, de alguma maneira, constitui assim, as informações mais importantes que é preciso ter sobre esse fenômeno social e de saúde pública, que é o consumo do álcool. E aí a pergunta que é dirigida a mim é uma pergunta, quer dizer, a contribuição que o Chico Bastos espera que eu possa trazer é sobre a questão de política pública. Então, considerando todas essas questões que foram colocadas, qual é a viabilidade de uma política pública no campo da saúde pública, ou, pelo menos, colocada mais enfaticamente no campo da saúde pública, para enfrentar essa situação, que é a situação decorrente do consumo prejudicial das bebidas alcoólicas. Na apresentação do próprio seminário, tem uma menção ao fato de que o tabaco também é uma prática milenar da humanidade, o consumo de tabaco, e as políticas relacionadas ao tabaco, no caso do mundo e no caso do Brasil, especificamente, as políticas públicas são exitosas. Elas são exitosas no sentido de diminuir o consumo, de mudar a tendência de aumento de consumo, de mudar a consciência, o conhecimento da sociedade sobre os danos causados pelo hábito de fumar, tudo isso feito em regime de absoluta liberdade, possibilidade de uma decisão ao vitre de cada uma das pessoas, discutido democraticamente, embora sempre em regime de alta tensão, e com uma semelhança muito grande com a questão do álcool, que é a participação muito importante da indústria como um ator fundamental nessa questão. Então, eu acho que é uma comparação que, embora seja completamente diferente, óbvio, são duas práticas diferentes, são dois hábitos diferentes, têm representações sociais completamente diferentes, mas nos interessa pensar que foi construída uma política que conseguiu alguns sucessos importantes, embora a mortalidade pelo tabaco seja muito elevada, a morbidade relacionada ao tabaco é muito elevada, o uso precoce do cigarro, do tabaco, volta e meia faz modificações no sentido de alertar um pouco a saúde pública. Mas, então, em síntese, eu queria, em primeiro lugar, discutir qual seria a lógica, de que modo que se deveria pensar o desenho, e vou falar de um exemplo de esforço de construir uma política pública. O desenho para a construção de uma política pública para a questão do consumo de álcool. Acho que o fundamental é pensar que nós estamos no terreno de um hábito arraigado e valorizado na sociedade, um hábito do qual a sociedade não deseja abrir mão, não é? Que ele tem uma valorização muito mais positiva do que negativa, e está milenarmente inserido na cultura, como nos apresentou o professor na palestra anterior. As intervenções, portanto, elas têm que levar isso em conta.
E eu tomaria como um exemplo para o argumento da lógica que deve ser a construção de uma política pública, aquela distribuição que foi apresentada pela minha colega ali anteriormente, dos problemas como eles ocorrem no mundo. Existem países cuja população consome anualmente mais bebida alcoólica do que o Brasil, e que não tem os problemas de saúde pública relacionados ao álcool que o Brasil tem. Então, na tipologia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, existem 4 grupos de países, segundo o risco relacionado, os riscos e danos à saúde relacionados ao consumo de bebidas. E entre os países que têm menor risco, estão grandes consumidores de bebidas alcoólicas, como a Alemanha, que gosta muito de cerveja, e a França, que aprecia muito os excelentes vinhos franceses, né? E que consomem, do ponto de vista per capita, mais do que é consumido, por exemplo, no Brasil, claro, com a falibilidade da base de dados que a gente tem sobre consumo, que é uma dos problemas que tem na discussão de padrões de consumo, é que essas estatísticas não são muito boas, elas dependem muito da organização formal do mercado, né, da formalização do mercado, etc. Mas, então, não se trata do consumo e da quantidade do consumo, mas da maneira de organizar e enfrentar, de organizar uma política que enfrente as questões que são cruciais e que produzem o dano, né, que produzem. Então, também tomando um exemplo da colega do Uruguai, ela mencionou hoje pela manhã, não sei se vocês se lembram, que nessa questão também relacionada à política, tanto da marihuana, da maconha, quanto à política de álcool no Uruguai, o esforço que o governo estava fazendo de reunir partidos políticos, forças políticas, etc., para poder construir alguns consensos para levar adiante uma política que seja efetiva e sustentável. Então, nesse campo, é necessário, portanto, que se construa uma base mínima de consenso no meio, em torno de um dissenso absoluto, que é esse dissenso relacionado com a visão que a indústria tem sobre o consumidor como um campo a ser explorado e que a saúde pública tem da população, que, no caso do Brasil, tem uma distribuição extremamente elevada do uso problemático, do uso nocivo e do uso problemático. Metade da população do Brasil não bebe. Metade da população, né? Os dados são mais ou menos aproximados da pesquisa que vocês fizeram aqui. É mais ou menos em torno de 40% a 60%. Tem uma pesquisa anterior de padrões de consumo também, que identifica que em torno de 50% não consome, não consumiu no último ano, não tem o hábito de consumir, não gosta e não será um possível consumidor. Então, essa pode ser considerada uma boa notícia, no sentido da gente pensar. Então, nós temos que direcionar as ações de uma política que seja de prevenção, promoção e tratamento para um segmento da população que não é a totalidade da população de um país tão grande como o Brasil. Entretanto, nessa metade da população que consome, cerca de 25% dessa população, aí as estatísticas variam com as metodologias, como disse a minha colega, mas elas são suficientes para informar o gestor público para desenhar a forma de intervenção. 25% tem problemas com a bebida, apresenta problemas com a bebida, e não é a questão da dependência. Viram que há dificuldade em fixar a prevalência da dependência, né? Há uma dificuldade enorme, na verdade, né? Com diferenças brutais. A pesquisa do Carlini repetiu 2 vezes 10% de prevalência da dependência entre 12 e 65 anos. A pesquisa aqui feita pela
Fiocruz encontrou um valor bem menor. Todo mundo sempre considerou essa prevalência de 10% muito elevada para padrões de dependência, o que mostra que é claro que é necessário aperfeiçoar os estudos, repeti-los, melhorar também técnicas, melhorar critérios diagnósticos, né? Critérios diagnósticos de dependência, etc. Mas, de qualquer maneira, nós estamos diante, no Brasil, de uma situação extremamente grave e que ela precisa ser abordada, portanto, das diversas frentes que uma política desse tipo deve ter. Então, eu queria fazer menção ao fato de que o Brasil tem um decreto que aprova uma política nacional sobre o álcool, que é um decreto de maio de 2007, que é um decreto que está em vigor e que estabelece uma série de iniciativas que devem ser tomadas e enfrentadas em relação à questão da política de álcool. E que foi construído a partir de uma série de discussões que se realizaram entre 2003 e 2007, também com segmentos da indústria e com diversos segmentos. Eu acho que uma norma que teve eficácia em alguns pontos e não teve eficácia em outros pontos. Se você tomar que é preciso identificar as prioridades para uma questão relacionada com o álcool, certamente, pegando a discussão apresentada pelo professor Babor, um dos pontos é o ponto relacionado à disponibilidade. A disponibilidade, a facilidade absoluta do acesso à bebida que existe num país como o Brasil. Um dos estudos que foi feito no Ministério da Saúde foi sobre a densidade dos pontos de venda. É inacreditável, eu diria que tem semelhança com alguns outros países latino-americanos, a densidade de pontos de venda de bebida alcoólica que existe no tecido urbano no Brasil. Então, se você andar 50 metros, você compra uma bebida alcoólica, em geral, cerveja. 50 metros em qualquer lugar da cidade que você estiver. Então, é possível fazer alguma forma de regulamentação disso? Certamente sim. Então, essa disponibilidade espacial, ela é possível de ser regulamentada, ela é possível de ser regulada. A oferta de venda de bebidas a partir de determinados horários, com uma restrição que é feita na maioria dos países que não enfrentam graves problemas com a venda, com o uso de bebida alcoólica, pode ser feita. Você pode perfeitamente estabelecer um determinado horário a partir do qual não se pode mais comprar a bebida. Você pode comprar antes, guardá-la, mas a partir de determinado ponto não se pode comprar. Populações vulneráveis, adolescentes, crianças e adolescentes. Eu não acho que a gente não teria no Brasil a possibilidade de aumentar a idade para compra, que é 18 anos. Mas a gente poderia e teria que fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à venda de bebidas. A venda de bebidas para pessoas menores de 18 anos. No mínimo, melhorar a fiscalização. No mínimo, começar a aplicar essa legislação já existente, melhorando essa fiscalização. É possível também, aí, dos resultantes dessa política de álcool que foi implementada foi relacionado com o beber e dirigir, que é uma das principais complicações do uso problemático de álcool. Em relação ao beber e dirigir, foi feita uma mudança na legislação brasileira, na chamada Lei Seca, e essa mudança na legislação brasileira já tem sido avaliada, ela foi feita em 2009, ela já tem sido avaliada com resultados. São avaliações que precisam ser melhoradas também, mas com resultados que todas as avaliações que foram feitas
mostram que houve redução, em alguns casos, redução dramática da mortalidade por acidentes de trânsito. Não é mortalidade por acidente de trânsito associado ao consumo de álcool, porque não existe esse dado. Esse dado precisaria de um estudo feito exatamente no ponto onde é atendida a pessoa após o acidente. Mas é em cima do sistema de informação sobre mortalidade, que indica a causa do acidente e o tipo de acidente. Então, houve uma redução consistente. Em alguns estudos, houve um primeiro estudo que o Ministério da Saúde fez, que aponta uma redução de cerca de 8% das mortes por acidente de trânsito em todo o país no período de 2009 até 2011, e de 11,8% nas capitais. É pouco, mas é um número muito expressivo, como tendência de redução. Tem um estudo feito agora recentemente, esse ano, na região metropolitana de Recife, que aponta de 2008 a 2013 uma redução de 45% na mortalidade atribuída a acidentes de trânsito na região metropolitana de Recife. Então, os estudos têm que se aperfeiçoar no sentido de apurar melhor a questão da causa, apurar melhor se pode ou não ser atribuído a questão da redução e da fiscalização da lei seca. Mas eu diria, para não ficar apenas no inventário de fracassos, que a política de drogas é extremamente complicada, eu diria que a legislação sobre o beber e dirigir, que já tem no Brasil desde 2009, ela tem mostrado uma eficácia relativa com uma redução do risco relativo de mortes por acidentes de trânsito e de uma diminuição da associação visível que aparece na porta do pronto-socorro entre o acidente de trânsito e o consumo de álcool. Ainda muito aquém do necessário. Em relação a outras medidas, acho que elas são muito insuficientes. Por exemplo, é possível sim implementar no campo da promoção, prevenção e tratamento uma ação mais eficaz da atenção primária em relação à identificação precoce. O Brasil tem, até o Dr. Beiba mencionou isso, tem uma experiência na atenção primária de identificação precoce. Não tem uma boa avaliação sobre a efetividade, mas tem uma experiência, tem a tecnologia, tem a capacitação, tem o treinamento, mas eu acho que o índice de detecção muito baixo, e não é a questão só da detecção, a gente não usa detecção, a detecção não importa, é a intervenção precoce, de tal maneira que a pessoa já se incorpore a uma forma qualquer de abordagem, seja a orientação, seja o cuidado inicial. Então, isso é um ponto sobre o qual se tem que investir muito mais. Em relação à questão da violência doméstica e violência interpessoal, os estudos existentes são muito eloquentes em relação a estabelecer uma causalidade, né, uma relação de determinação entre a questão do consumo excessivo de álcool e a incidência de situações de violência doméstica e de violência interpessoal. E as intervenções não são intervenções simples. O professor Beiba mencionou a experiência exitosa de Diadema. Diadema não foi apenas o fechamento de bares às 11 horas. Foi um conjunto de cerca de 22 medidas de saúde pública que foram aprovadas consensualmente pela população, validadas anualmente através de um plebiscito, e a população mantinha a legislação, porque Diadema era a cidade mais violenta do estado de São Paulo, e se tornou depois uma das cidades com um índice mais baixo de homicídios, quando se mede a violência pelo homicídio. Então, não foi a lei seca. A restrição do acesso e do horário se acompanhou, do horário de venda, se acompanhou de uma série de mudanças
que foram estabelecidas com a população. Uma das mudanças, por exemplo, a abertura de espaços para a prática de esporte à meia-noite, para que a população jovem pudesse disputar torneios esportivos patrocinados pelo poder público à meia-noite. Enfim, não é isso? É preciso investir em outras formas de lazer que não seja simplesmente frequentar os bares. Então, esse decreto ele estabelece uma série de medidas que muitas foram implementadas, mas várias outras, aí no campo da política de drogas, é uma coisa inacreditável. Várias outras foram meio que submergidas pela situação que se apresentou logo em seguida do crack. Aí passou a ser, o esforço do governo foi atender à pressão, ao clamor, ao pânico social em relação ao crack, esvaziando a possibilidade de intervenção, porque eu estou falando de uma política pública do âmbito federal, estadual e municipal, que foi praticamente substituída pelo esforço em relação à questão do crack, como um fenômeno, né? Como um fenômeno de dificuldade da gestão. E aí, finalmente, para terminar, dando exemplo, que eu queria só... acho que, por exemplo, esse decreto 6.117, de 22 de maio de 2007, assinado pelo presidente, Lula, o presidente, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o Casa Civil, o ministro que a Senad ficava no Gabinete de Segurança Institucional na época, e o ministro das Cidades. Disso resultou a lei seca, pelo menos. Desse esforço resultou a lei seca. Mas eu queria falar, só para dar e completar essa minha contribuição, falando sobre a questão da indústria. Em todos os momentos que se tentou... Em 2003, se constituiu um grupo interministerial para se discutir álcool. E a indústria foi convidada. Era interministerial, mas ela fazia audiências sucessivas com todos os setores envolvidos, inclusive com a indústria. A relação com a indústria, isso foi demonstrado aqui, é uma relação de enfrentamento desde o primeiro momento. Primeiro, se oferece uma certa colaboração, e eu gostei na conferência do Dr. Babor, cujo livro é uma referência para quem trabalha com a questão de políticas públicas sobre álcool, porque justamente ele tem um pragmatismo de apontar o que funciona e o que não funciona. A indústria vem imediatamente oferecendo patrocínio para o amigo, como é que chama? Motorista amigo, o motorista da vez, o amigo da vez, para uma grande campanha nacional a respeito do garçom que atende bem aquela pessoa que é um habitual bebedor pesado. São coisas interessantes, mas são coisas que não tocam o problema. E o ponto de acirramento com a indústria, não tenham dúvida, é a propaganda. Aí, os dados ali, apresentados pela colega, já deixaram claramente. Não se trata apenas de que a Embev, a maior empresa, em termos de capital, nesse momento, no mercado do Brasil, o brasileiro mais rico é o dono da... Aliás, nem é dono, é sócio, ainda tem um outro. São 3. E eles também são associados a 3 irmãos que, reunidos a sua fortuna, se tornam o brasileiro mais rico, em termos de fortuna familiar, que são os proprietários da Rede Globo de televisão. E a Rede Globo de televisão, ela sustenta, ela apoia e é sustentada pelo financiamento da propaganda de bebida e dos eventos esportivos que são associados à bebida. Então, a questão da influência da propaganda
sobre alguns elementos que criam preocupação na saúde pública, que é o início precoce do consumo, o hábito do beber excessivo episódico, a quarta-feira, por exemplo, a quarta-feira houve propagandas que a Ambev fez, depois retirou, que eram de se embebedar na quarta-feira porque é associado com a transmissão do futebol. Havia propagandas, há poucos anos atrás, antes que com essa lei foram substituídas, mas essa lei não conseguiu fazer o controle da propaganda. Mas havia propaganda dirigida ao público muito jovem. Não sei se você se lembra das tartaruguinhas, que eram umas tartaruguinhas que uma criança que brincava na praia, e era uma propaganda de cerveja. Eram brinquedos infantis que era uma propaganda de cerveja. A indústria sempre tenta vender a ideia de que a autorregulamentação resolve. 90% dos casos de autorregulamentação, vocês viram na palestra do Dr. Beiba, 90% são ineficazes, porque a autorregulamentação vai seguir justamente os interesses que a indústria tem. Então, a gente tem um problema, eu acho que sim. Fazer política pública também é estabelecer prioridades. Eu acho que não tem que colocar em primeiro lugar o controle da propaganda. Houve um erro que foi cometido, que foi a Anvisa apresentou uma proposta, antes de existir esse decreto, regulamentando a propaganda. Essa proposta que a Anvisa apresentou durou uma semana. Perdeu na justiça porque, de fato, contrariava a legislação. E, finalmente, que legislação é essa? É a lei ainda em vigor de 1996, que é uma lei que rege propaganda de cigarro e de bebida, e que separa as bebidas em dois tipos de bebidas. As cervejas e todas as demais. Quer dizer, as cervejas e vinhos e todas as demais. E regulamenta a propaganda só dos destilados. Regulamenta dos destilados e abre completamente a possibilidade da divulgação da propaganda da cerveja. Então, essa alcoolização da sociedade não é o hábito. O hábito não é o hábito da alcoolização, é o do consumo. É do consumo prazeroso, para a sociabilidade, etc. Esse beber compulsivo episódico, eu acho que pode ser, em parte, pelo menos em parte, atribuído ao efeito da propaganda, que no Brasil é maior, em maior intensidade, mais ostensivo do que em qualquer outro país do mundo. É mais ostensivo. As pessoas que vêm aqui, que nos visitam, ficam impressionadas de ver o excesso de propaganda que aparece relacionado sempre à cerveja e sempre direcionado a um público mais jovem, né? Mais jovem e direcionado também ao consumo das mulheres, porque é preciso expandir o consumo nos nichos de mercado que se apresentam para a indústria de bebida. Então, isso para dar uma ideia do problema. Acho que essa legislação não teve a eficácia desejada, mas eu acho que ela pode ser tomada, talvez, como um ponto de partida, porque, afinal de contas, tem uma norma estabelecida, ela tem uma série de medidas que são muito interessantes, resultados de várias discussões relativamente bem realizadas no país todo, várias medidas de saúde pública, de propaganda, de questão das escolas, de população vulnerável como a população indígena, de população de rua e várias outras medidas desse tipo que eu acho que podem ser, mas eu não posso dizer para vocês, examinando do lado de fora, do lado do observador da universidade, que nós tenhamos efetividade numa política de álcool aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado, Pedro. Vou passar para a Maristela, também uma pessoa que eu conheço há longo tempo, inicialmente na coordenação sempre nessa mesma área, né, de álcool e drogas, de Genebra, da OMS, e depois na OPAS, e uma parceira de
anos em várias iniciativas, como o Pedro e a Raquel ressaltaram. Acho que a gente deu um salto nessa geração em relação à ausência de dados, mas falta muito ainda, muita coisa por fazer, e essa parceria, seja a nível regional, seja a nível global, é extremamente importante para o país e para a população. Passar para a Maristela, obrigado. Bom, eu vou tentar ser rápido, eu sei que está o programa atrasado, e a Raquel me ajudou um pouco, porque alguns dos slides eu também tenho, então eu vou passar mais rapidamente sobre eles e depois tentar comentar sobre alguns pontos que foram levantados aqui. Em primeiro lugar, reconhecendo que a questão do álcool é muito complexa e envolve muitos outros setores além da educação, e eu vou tentar falar de alguns pontos, por exemplo, relacionados agora aos novos objetivos do desenvolvimento sustentável, que estão certamente vinculados também com o consumo de álcool. Ela apresentou, a Raquel, em inglês, esse slide, e, novamente, só para lembrar que esse slide reflete o modelo que a OMS usa para entender como o consumo de álcool de uma população se relaciona com as consequências para a saúde. Então, é uma visão populacional, apesar de ter levar em conta os fatores individuais, genéticos, culturais, as políticas públicas, e ele mostra que e reflete, na verdade, um achado de centenas de estudos que relacionam o consumo total de uma população com a mortalidade atribuída ao álcool por essa população. Onde houver maior consumo, vai haver maior mortalidade de uma maneira geral. Isso em vários países se verifica. Mas não só o consumo médico, o volume per capita de consumo, determina essa relação. A maneira como as pessoas bebem, se elas bebem de uma maneira concentrada, excessiva, sempre ou às vezes, o número de pessoas que não bebem numa sociedade também modelam essa relação. Qual é a situação regional de consumo per capita? Aqui estão as sub-regiões que a OMS divide o mundo, e das Américas está circulada. O consumo, em azul, então, vocês vão vendo o consumo per capita na população geral com mais de 15 anos de idade, e a média da região das Américas é a segunda maior do mundo, depois da Europa. E quando você analisa só o consumo entre os bebedores, porque, por exemplo, o exemplo que ela deu de consumo só de cerveja, isso aqui é consumo de álcool puro, ou seja, extraindo de cada tipo de bebida alcoólica. Mas ela citou o exemplo de consumo de cerveja no Brasil, de 66,9, 67 litros per capita por ano, o que contando com todo mundo, quem bebe e quem não bebe. Então, já levando em conta o que o Pedro falou, que 50% da população brasileira não consome álcool, isso já dobra para 130 litros por pessoa, só de cerveja, ainda tendo que somar o vinho e destilados. Então, quando você faz esse cálculo por bebedor, vocês veem que tem prevalências aumenta o consumo per capita, mas você vê que tem regiões mais altas do que a região das Américas, o que indica que o consumo é muito concentrado. Por exemplo, na África, a maioria ainda da população não consome nada, então isso está indicando que
a concentração do bebê está só entre a pequena porcentagem que consome. Na Europa, onde muitos consumem algum tipo de bebida alcoólica, essa média não é tão alta assim. Entre a prevalência de consumo episódico, que é como ela usou no levantamento dela, de 5 doses por ocasião, pelo menos uma vez ao mês. É assim a pergunta nos últimos 12 meses. A prevalência nas Américas é de quase 14% entre todos os adultos, e entre jovens de 15 a 19 anos passa a 18,4%. Essas duas prevalências são também correspondente à segunda maior no mundo, depois da Europa. O início do consumo, isso isso é só uma amostra de países, a gente tem de mais de 20 países das Américas usando a mesma metodologia, que é o levantamento escolar de saúde, que é um modelo do CDC, que a OMS patrocina, a OPAS, de estudantes de 13 a 15 anos de idade, que se pergunta se eles quando é que eles começaram a beber. E vocês veem que a grande maioria já começou a beber antes dos 14 anos de idade. A evidência, do ponto de vista científico, de análise do desenvolvimento cerebral e o efeito de pequenas quantidades de álcool, de alterar o cérebro, indicam e mostram, e o maior risco de quanto mais cedo você começar a beber, maior o seu risco de se tornar dependente na idade adulta, indica que esse tipo de consumo é muito preocupante. Ao mesmo tempo, no momento, a OMS não usa nenhum indicador. O indicador que ela usa de consumo em adolescentes é de 5 ou mais doses, tal como adultos, igual. Então, você olhar essa prevalência num adolescente menor de idade é olhar a ponta do iceberg de risco para essa população. É muito mais alto quando você considerar já que eles começam a consumir regularmente já antes dos 18 anos. A morbidade é pouco estimada. Isso aqui é só resultado de uma análise de risco de você ter algum tipo de lesão, não é só em trânsito, qualquer tipo de lesão que leva ao serviço de emergência em homens e mulheres. Isso é agregando dados de 11 países que nós analisamos e fizemos o mesmo tipo de protocolo, apoiamos na América Latina. E a curva amarela mostra o risco entre as mulheres para o mesmo consumo de álcool, é muito mais alto, quase 5 vezes mais alto que para os homens, se bem que o risco, nos dois casos, é uma maneira dose dependente. Isso também está muito consistente com os dados são estimados da OMS de algum transtorno por uso de álcool, aqui a dependência e o abuso ou harmful use, ou uso nocivo, os dois diagnósticos da CID-10 que você pode ter atribuído dentro de saúde mental, para homens e mulheres. E, pela primeira vez, para mulheres, a região das Américas é a região com a maior prevalência no mundo desses transtornos nos últimos 12 meses. E, para homens, segue a mesma tendência ainda dos outros indicadores de ser a segunda depois da Europa. Passando um pouco para a questão de políticas e mostrando de outra forma o que já foi mostrado em várias palestras aqui pelo Tom Baber, que existe, quase, muito, na minha opinião, lógico de se pensar. Para você consumir álcool, tem que existir álcool. A disponibilidade do álcool para o consumo é um pré-requisito para o seu consumo. Então, todos esses estudos que mostram quanto maior a disponibilidade do álcool, maior o consumo, maior os danos, faz essa cadeia de associação. Então, onde existe álcool, uma parte, dependendo da situação de política e da cultura, vai consumir. Desses que consomem, uma parte vão consumir excessivamente. E destes vão se desenvolver problemas
agudos ou crônicos, e ainda desses que têm um consumo excessivo, prolongado, pode ter uma... aliás, nem precisa ser crônico. O consumo excessivo, a gente deve lembrar muito bem que uma intoxicação aguda, pela primeira vez, pode matar uma pessoa. Então, a mortalidade já está associado com um problema, independentemente da pessoa ser dependente. A gente não pode só se focalizar nos dependentes para desenvolver uma política pública. Os dependentes são a minoria dos que têm um problema com álcool. Estatísticas dos Estados Unidos mostram que de 10 pessoas que têm algum problema durante o ano com o consumo de álcool, 9 não são dependentes. Então, isso é muito importante, a questão populacional da política pública é para afetar a todos que consumem, e não somente tentar tratar os que são dependentes do álcool. E a OMS tem uma política mundial que foi adotada pelos Estados-membros em 2010 e inclui 10 áreas de atuação política, todas elas baseadas na melhor evidência científica que existia no momento, inclusive o livro do Tom Babor, que vocês já ouviram falar. E as medidas de disponibilidade, com uma análise que foi feita também pela OMS um pouco depois de ser aprovada a estratégia, indica que a disponibilidade, as políticas que afetam a disponibilidade de álcool são as mais custo-efetivas. Então, a disponibilidade física quer dizer a proximidade de onde você pode comprar e consumir álcool, pode ser de uma escola, pode ser de um hospital, você pode determinar como separar dentro de uma cidade o consumo dos riscos que você quer evitar, densidade dos pontos de venda, os locais, os horários e a idade mínima. A social vem começa com a família, servindo como exemplo, com ou menos intoxicação dentro das festas familiares, ofertando, iniciando o jovem já a beber, que é muito costumário, e a pressão dos pares e o marketing, que nós vamos ver com um pouco mais de detalhe. E a disponibilidade econômica, poder comprar e ter o poder aquisitivo é importante e determinante. Se o álcool for gratuito, as pessoas vão consumir mais. As pessoas tomam mais se estiver no avião de graça do que pagando $7 por um drink. As pessoas que vão numa festa tomam mais do que se elas tiverem que pagar no restaurante para tomar a mesma quantidade. E tanto pessoas que são dependentes como as que não são respondem, de maneira geral, a essa limitação econômica. Não quer dizer que a política fiscal é tratamento da dependência do álcool, mas, para quem é dependente, ele toma ou ela toma 30, 40 doses ao dia, por algumas vezes. Agora, diminuir 10 doses dessa quantidade, que seriam em resposta a um preço mais alto, a pessoa continua mantendo a sua dependência, mas ela vai ter menos riscos de ter algumas consequências crônicas ou agudas do seu consumo. E isso está muito bem documentado em estudos populacionais. Afeta o jovem também. O jovem também responde a políticas fiscais. Essa foi a análise que a OMS fez, analisando o impacto de cada uma das políticas, e as 3 mais efetivas, inclusive se usadas em combinação, poderiam evitar 10% a 20% do impacto total do álcool na saúde populacional, medida pelos anos de vida ajustados à discapacidade. Mas qual é a situação que nós temos nas Américas, que se comprometeu a alcançar os objetivos das doenças crônicas, é consistente com a estratégia mundial também, e essas 3 melhores práticas, políticas públicas, que está em verde aqui, são as menos utilizadas nos países da região.
Nós temos 35 países que a gente sabe as leis e pergunta regularmente sobre as políticas públicas. Então, sobre regulações comerciais e da disponibilidade pública do álcool, somente 6 países poderiam ser classificados como tendo essa política de certa maneira. As restrições ou proibição da propaganda e das promoções, somente 2. E políticas de preços que sejam ajustados para a inflação e que sejam de acordo com o volume de álcool da bebida, somente 7. Então, a gente está muito longe de estar numa região que está promovendo a saúde pública. E aqui alguns resultados de estudos clássicos e que mostram que, por exemplo, o aumento de preços funciona, e você tem em relação, por exemplo, à prevalência de binge drinking, e nós não estamos falando de aumentos monumentais do preço. São aumentos de 10% no imposto, 12%. Nós temos um estudo feito na Venezuela que eles estimaram que eles poderiam aumentar 90% o preço, em termos de elasticidade de preço, e ainda assim diminuir consumo. Quando você leva em conta a possibilidade de consumo ilícito, o modelo ajustado mostrou que se poderia aumentar 50% o preço. E, a maioria dos lugares, são de uma maneira gradativa que esses impostos são incrementados, mas a gente vê normalmente 10%, 15%, não tem um estándar, mas é nesse nível. Por quê? Porque é um produto que é usado por muita gente, então, por unidade, você não precisa aumentar tremendamente para ter um benefício já em saúde pública. Obviamente, você tem que balancear e fazer com modelos econômicos o ajuste para saber qual seria o melhor nível de imposto. Mas aqui é o caso dos Estados Unidos, como é que está a evolução do preço de bebidas alcoólicas comparada com a evolução dos preços dos produtos de tabaco. Então, os preços continuando muito baixos, não é o fato de um país ter um imposto e quer dizer que isso está se refletindo ou sendo ajustado com a inflação ou refletindo a necessidade de refletindo um menor consumo de álcool. O exemplo que vocês já viram de Diadema, publicado internacionalmente, avaliado e mostrando uma diminuição em 36% dos homicídios e 30% das visitas, das chamadas à polícia da mulher, e outros resultados positivos e que se mantiveram com o tempo. Inicialmente, também teve um efeito negativo, que foi as pessoas dirigirem para a próxima cidade para ir beber à noite. E houve um aumento da mortalidade, da acidentalidade nessas vias. Mas também, na época, houve um apoio das outras prefeituras e acho que chegou a um ponto, que eu ouvi falar em algum ponto, que 400 cidades fizeram o mesmo tipo de regulação. Então, até onde você pode dirigir para ir beber o resto da noite. E, além disso, também teve o apoio do comércio, que não teve perdas econômicas, porque você tem, para abrir um bar toda noite, você tem que pagar em dobro, você tem o gasto de luz, de água, para poucos clientes que bebem muito. E as famílias não vinham, porque era tão violenta a cidade que ninguém queria sair à noite. E a substituição do negócio manteve ou até aumentou os lucros para os restaurantes, e outras atividades também foram feitas. Aumentar a idade mínima funcionou muito bem nos Estados Unidos, já houve vários experimentos em outras, Nova Zelândia e Canadá também, que aumentaram a idade, e principalmente na acidentalidade, no trânsito, porque você já pode dirigir aos 16 anos, então, entre 16 e 21 anos, você pode salvar muitas vidas. E
isso se adicionou também políticas de tolerância zero, que não é o caso nos Estados Unidos, mas para os novos condutores. Ou seja, o jovem que começa a conduzir e, mesmo que esteja com 21 anos, ele tem um período de um ou 2 anos que a tolerância é zero, ele não pode beber e dirigir, porque combinam 2 coisas que ele não sabe fazer muito, vamos dizer, muito bem. E, finalmente, a questão do marketing, que é um conceito muito amplo, que inclui não só toda a propaganda na televisão, mas também as atividades corporativas sociais, que dão uma imagem positiva da indústria, os avisos sanitários nas bebidas alcoólicas, o marketing direto, indireto, você colocar dentro das novelas, dos programas, e tem a garrafa, e tem o copo, e tem todas as roupas, os logos que são utilizados em todo tipo de produto, que vai junto com em oferta, de graça, nos pontos de venda, e também o uso da mesma marca para produtos que nem sejam de álcool, que é um fenômeno que também acontece no Brasil. Nós organizamos uma reunião ano passado e uma foi esse ano ainda, né? Já não estou sem noção, uma segunda reunião que logo vai ter um informe também, mostrando a evidência sobre o impacto do marketing, da exposição ao marketing nos jovens. Já existem estudos no Brasil que mostram a mesma coisa e que mostram quanto maior a exposição, maior o início é mais precoce, o uso excessivo é maior do que comparado com as pessoas que são menos expostas. Quanto mais o adolescente gosta da propaganda, maior a possibilidade de ele começar a beber e começar a beber excessivamente também. E aqui alguns de toda a América Latina, um pouco, o tipo de propaganda que existe. Nas Filipinas, so good you get hooked. Ou seja, é tão bom que você vai se tornar um dependente. O que, teoricamente, se eles estão querendo que você não beba em excesso, a palavra hooked está muito mal utilizada, né? As propagandas na América Latina, que são tal como a gente, nos anos 50, eu acho, a gente evoluiu, ou involuiu muito aqui no Brasil, com essas propagandas que exibem a mulher como um objeto sexual. A internet, são algumas imagens da internet do Caribe, que também está sujeita ao mesmo tipo de propaganda e patrocínio. O foco nos jovens, centenas de comerciais, e agora na mídia, que é simplesmente via Facebook, etc., para jovens. Esse é um carnaval em Barbados. Você vê que as mulheres estão carregando a cerveja gratuita, elas carregam na mão e com o copo para beber. Isso foi agora proibido em Honduras. Isso é a cerveja nacional, que não é mais nacional, ela é parte da Ambev, mas é a cerveja Salva-Vida, que eu acho um nome muito interessante para uma cerveja, e que, no rótulo de trás, você concorre a prêmios, pode ser viagem, ver plasma, e etc., quando você tenta, quando vai beber, obviamente estimulando a pessoa a tentar ganhar quanto mais ela bebe. DISCAS é o Código de Regulação da Indústria de Destilados nos Estados Unidos, e que tem esse tipo de restrição no seu código de autorregulação, que o marketing e a propaganda não devem incluir ou implicar atividade sexual excessiva, imagens indecentes, aparência ou linguagem sexual, e a Bacardi é um dos que apoiam esse código. Aqui tem outra. Obviamente, uma violação dos códigos. O uso de crianças nas propagandas, e mulheres nuas também.
E para mulheres, por exemplo, antes de beber, como a mulher está triste e depois sorrindo, alegre, tendo tomado o Port Royal, ou como uma empresária, que é a nova maneira de propagandear álcool e vender álcool para a mulher, que agora é membro da sociedade, pode trabalhar, tem mais educação, etc., etc. No Brasil, o caso triste do uso do álcool entre os jovens adultos, universitários, que o open bar, isso são todos dados que vêm de um estudo muito amplo que foi feito no Brasil, da Zila Sanches, Carline, a Cláudia Carline também participou, em que a própria chamada já tem a implicação de que você tem que beber até cair, até ter um blackout. Amnésia é um nome de uma desses open bars. A outra, a imagem de uma pessoa desacordada já. E com o preço de R$20 para beber toda noite, quanto você quiser. E os dark rooms, que são os dentro da próprio lugar para você poder fazer sexo, ou na própria pista de dança, sexo grupal, inclusive, totalmente aberto. E para ter um preço de R$20 para beber toda noite, que tipo de bebida vai rolar nessa balada? São ilícitas, adulteradas e, por exemplo, o álcool caseiro, ou seja, o que você usa para limpar os móveis, de 96%, com sucos misturados. Isso vem de entrevistas com os donos de bares, inclusive. As marcas falsificadas e as promoções combinadas de todo tipo de bebida. As formas de marketing são as mais variadas possíveis. O jovem, alguns estudos nos Estados Unidos mostram que o jovem ele recebe mais propaganda do que o adulto. Agora, nós, como adultos investigadores, a gente não vê isso, porque a gente não usa a mesma mídia que os jovens. Então, você tem que ir buscar essa informação e fazer novos tipos de pesquisa que usam o meio que o jovem usa, a maneira como ele usa a mídia, para poder entender e dimensionar esse problema do marketing. E, à medida que o marketing aumenta o início do consumo e, como eu falei, o consumo excessivo. O Brasil, vocês já viram esse tipo de propaganda. O que a gente tem que considerar é que, basicamente, não existe regulação, porque a cerveja é a bebida mais utilizada no Brasil, a única que não é regulada, e os vinhos, em segundo lugar. Você tem uma regulação para o produto que não é o mais utilizado, é uma regulação que vai ser problemática, muito limitada. E, de certa forma, foi isso que se conseguiu. Essa é outra, de consumir álcool na gravidez, mas dificilmente as pessoas leem a coluna vertical, que é uma propaganda de uma bebida não alcoólica. Mas, se você nota, isso é um golpe, uma estratégia, não um golpe, uma estratégia de marketing, de centrar o interesse no centro da página. Então, você vê o que é grande, que é a barriga, e o tamanho do copo de cerveja, que está superdimensionado também. Mas é de uma cerveja, a mesma marca da cerveja, mas que é de uma cerveja com teor zero. Os jogos universitários, e não é só na medicina, vários outros tipos de universidade têm contratos assinados com a indústria de álcool para patrocinar os eventos culturais e, principalmente, esportivos. Então, esses são os estudantes de medicina que um dia vão estar sentados aqui fazendo saúde pública, se eles sobreviverem. Meu sobrinho, infelizmente, não sobreviveu. A cerveja até morrer, no anúncio da quarta fase, agronomia, zootecnia. Interessante. Então, existem muitas barreiras à mudança. Os interesses comerciais, o tamanho dessa indústria, a gente tem que pensar se há uma cultura milenar. Também tem uma história milenar, que é a do Davi e Golias. Quem sabe a gente pode superar, apesar do tamanho da indústria, e a gente está superando com o Convênio Marco de Tabaco também.
a ideologia do mercado livre, a escolha individual como sendo a principal moto de desenvolvimento. Esse é um dos problemas que causou toda a epidemia de doenças crônicas, e que envolve também o acesso a comidas ultraprocessadas, ao excesso de consumo de tudo, sem regras. O álcool é tratado, neste caso, como um produto ordinário, como qualquer outro. E a autoridade sanitária tem pouca capacidade de regular. As leis podem até existir, mas não são feitas de maneira que possibilitem a implementação, fiscalização delas com financiamento. Então, fica uma lei vazia que só está escrita no papel. Isso acontece muito na América Latina. Os grupos da indústria que estão se coalescendo, estão cada vez mais poderosos. Tem vários que a gente conhece aqui na região. No Brasil, o CISA é o mais conhecido, que são financiados pela indústria e vão dar mensagens que são de acordo com os princípios da indústria, não tem dúvida nenhuma, são parciais. Mas tem o FISAC, o ICAP nos Estados Unidos, cerveceiros latino-americanos que congregam vários países da América Latina, Global Action on Responsible Drinking, o mais recente é o IARD, que é o International Alcohol Action for Responsible Drinking, Alliance for Responsible Drinking. E, inclusive, a Flaxo, que é uma conhecida universidade de ciências sociais e com vários campos na América Latina, que também recebeu dinheiro da indústria para fazer um estudo enorme em 12 países, e depois foi a cada um desses países disseminando os resultados e contestando. Logicamente, eles não encontraram problemas nos levantamentos que eles fizeram, populacionais, não teve aprovação ética desses estudos, não teve critério metodológico rigoroso, nunca foi publicado, mas teve um poder de impacto importante, porque eles tinham acesso a quem tinha que escutar. Então, eles foram de país a país, falando com os ministros de saúde e promovendo que a gente deveria trabalhar só para tratar a dependência, que não precisa aumentar preço, não precisa regular o marketing, que é só uma minoria, que é a ovelha negra, que tem que ser eliminada. A proporção e essa ilusão de a gente poder trabalhar junto com a indústria tem que ser revelada. É uma ilusão, porque com as análises feitas da estrutura do mercado e quem bebe essas bebidas que são todas promovidas e vendidas, no caso, esse é um exemplo, no caso dos Estados Unidos, são quase 50% do mercado para menores de idade e para os que bebem excessivamente, aquele tipo de consumo excessivo. Ou seja, se a indústria quisesse realmente não vender para esses grupos, ela teria que diminuir 50% das suas vendas. Se algum CEO da Ambev falar isso para os seus acionistas, ele não dura nenhum dia no seu cargo. A OMS não colabora com a indústria, isso já foi muito mal usado e promovido pela própria indústria de álcool. Existem consultas para discutir os dados que existam em fontes públicas e consultáveis da própria indústria, por exemplo, para o cálculo de consumo per capita do álcool, o que não quer dizer que nós estamos pedindo opinião sobre as políticas públicas de álcool. Não existe nenhuma parceria da OMS com a indústria. E, para finalizar, essa questão da nova agenda de desenvolvimento sustentável, o álcool está relacionado com 12 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Um deles é o de saúde, se fala de diminuição do uso nocivo de álcool na meta 3.5, mas ele também está relacionado com outros objetivos que muita gente não pensa sobre, por exemplo, na disponibilidade de água potável, e de saneamento, que é um dos objetivos. E, curiosamente, que eu vou mostrar o dado aqui, a produção de vinho tem um impacto ambiental
horrível, vamos dizer assim. Para cada litro de vinho que se produz, você precisa de 870 litros de água limpa, potável. Ou seja, um copo de vinho custa 110 litros de água pura. Para o caso da cerveja, 1 litro de cerveja precisa de 298 litros de água potável. Ou seja, um copo de cerveja de 250 ml custa 74 litros de água potável. Então, não é à toa que a indústria se associou, por sua vez, com as bebidas não alcoólicas, que, por sua vez, compram as fontes de água de todo o país e de todos os países da América Latina. São indiretamente ligados à mesma corporação e oferecem como alternativa de programas de responsabilidade social a PET, a garrafinha PET, como eles estão contribuindo para um melhor ambiente, ou dizendo que são green, né, são os verdinhos. Mas ninguém fala desse outro lado da indústria do álcool. E assim vai com relação à pobreza, com aumentar a pobreza, o desenvolvimento econômico de um país, além dos problemas individuais. A OPAS tem vários cursos que são de autoaprendizado, gratuitos, abertos a todos. Existe, baseado no livro de álcool do Tom Babor, nós temos um curso de política de álcool e saúde pública. No livro de drogas, nós temos um curso online de drogas e saúde pública. Temos para intervenções breves, um com o audit e o outro com o questionário Assist. E esperamos, até o fim do ano, de tornar público um curso de advocacia para a política pública do álcool, que foi com contribuições, inclusive, da Paula Jones, que está aqui. E vamos também ter um curso sobre álcool na gravidez, que também está disponível até o final do ano. E, com isso, eu agradeço muitíssimo. E, diante de tanto material, né, que foi apresentado em relação ao marketing que é feito em torno das bebidas, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o outro lado, né, da qualidade e da quantidade de campanhas de prevenção, né, de como têm sido veiculadas essas campanhas de prevenção, não só na mídia, mas principalmente na rede de cuidados, e como que vocês veem a preparação dessa rede de cuidados, tomando por base essa cultura do medo e da prevenção baseada no medo, né, nos aspectos negativos do uso. Alguém mais? Professor Nery. Eu pensei que eu fosse conseguir ficar calado até amanhã, não consegui. Eu acho que essa questão do álcool e outras drogas é tão grave que eu tenho escutado esta frase que me preocupa, que é álcool e drogas. Aí eu ia provocar Chico, porque quando eu digo álcool e drogas, eu estou absolutamente separando que álcool é uma coisa e as drogas são outras. Aí eu não podia deixar de dizer isso. A outra coisa é uma pergunta à mesa. Com um parlamento como o Brasil tem atualmente, que esperança nós temos? E na Bahia eu tenho vivido uma situação absurda, que é de não poder ir ver o meu time, o Bahia, perder todos os jogos e ir para a 3ª divisão, porque na frente do estádio, que foi vendido à indústria de cerveja, no caso lá em Itaipava, tem um nome de mais de, sei lá, 50 metros, de qualquer lugar da Bahia a gente vê aquilo. Antes era o nome de um baiano ilustre, Otávio Mangabeira, e agora é Itaipava Arena Fonte Nova. E eu me recuso a ir a Itaipava enquanto ela tiver com seu nome. Eu quis dizer Itaipava mesmo, mas eu quero dizer ir ao estádio de futebol enquanto ele tiver o nome de uma marca de cerveja. Mas o que me preocupa foi o governo da Bahia que vendeu o estádio de futebol a essa indústria de cerveja. Então eu fico pensando, com esse parlamento que temos, qual é o destino nosso? Alguém desse lado aí também pediu para fazer uma pergunta? Não?
Bom, alguém mais? Bom, então vamos voltar para a mesa. Eu sei do caso da Itaipava, eu tenho até um slide do estádio. É triste. Mas também a gente tem que acreditar que é um processo. E se hoje não passa, amanhã passa, um dia passa, e a gente tem que continuar insistindo no tema, mostrando a evidência, fazendo os estudos e insistindo e divulgando para os tomadores de decisão, apresentando. Eu acho que falta pouca transferência do conhecimento científico para os que podem fazer alguma coisa sobre o tema. Sobre prevenção, eu ia falar outra coisa importante, é que eu sei de alguns municípios que financiam hoje a educação escolar sobre álcool com a indústria. É a indústria que paga a educação municipal nas escolas públicas e vendendo a ideia, até os 18 não pode, e mensagens muito ambivalentes e que não tem, e que junto com, não importa, mesmo que for de alta qualidade, uma campanha de prevenção, ela não tem como competir com 1000 vezes mais a promoção do álcool. Você tem uma hora, quantas horas de classe você pode ter de prevenção, mesmo com prevenção comunitária, e você sai, está a propaganda, está o pôster, aí vamos para a festa, vamos para isso. E só incremente e aumente você, aos 15 anos de idade, tem os pais que não posso dar festa sem. Ninguém vem fazer uma festa de aniversário para os meus filhos sem álcool. Aonde está o limite? E é muito difícil tomar essas decisões, que, na minha opinião, devem ser tomadas. O papel dos pais continua sendo importante e formador, mas, sem controlar a promoção do outro lado, não tem como fazer essas campanhas terem um resultado. Não é o pouco valor delas por si, num mar de sangue, num mar de cerveja, não tem como. Você vai ver em uma porção, em uma escola, o custo que é ampliar, ou mesmo fazer uma campanha de massa de alta qualidade pela mesma empresa de marketing que usa a indústria, para ter 10 segundos na televisão. A Globo vai te dar o mesmo tempo que ela dá gratuitamente, né, comparado com quanto ela ganha, deixando a indústria propagandear o que ela quer. Então, tem que haver a regulação, na minha opinião. Não tem como conseguir mudar uma pessoa de cada vez. Somos 200 milhões, pode ser que em 200 milhões de anos. Então, sobre a questão da prevenção através de campanhas, né, a gente teve até a experiência de fazer uma campanha relacionando com a questão dos acidentes de carro, e foi feita uma avaliação, aquilo chamou um pouco a atenção dos jovens, mas sabe-se que campanhas não são efetivas, né? Não são efetivas. Agora, a prevenção é efetiva se ela for realizada de uma maneira intersetorial, ali no local onde existe o programa de atenção básica relacionado com a escola, se forem atividades que são atividades que chamem mais ao protagonismo juvenil e à participação das famílias, que não é absolutamente aquilo que a indústria promove. A indústria promove essas coisas do amigo da vez, e o garçom bonzinho, esses programas desse tipo que não são eficientes, né? Em relação à pergunta do Nery sobre, enfim, o cenário político, eu acho que o cenário político, todo mundo sabe que é um cenário político sombrio, né?
E acho que, nesse momento, as mesmas forças que apoiam a indústria da bebida, né, que são realmente muito poderosas, e que são ligadas à indústria da propaganda, né, de fato, são adversários, mas a luta continua. Quer falar? Não, tem que haver, existem processos que também são difíceis de passar, mas que são necessários, da ética na política, de você discutir o uso de fundos do setor privado para financiar campanhas políticas. Você pode regular isso. No momento em que não houver esse interesse do político de um lado para outro, você pode discutir mais abertamente, mais honestamente, vamos dizer assim, né, sem conflitos, as políticas públicas. E tem as políticas, você também tem que pensar que, por vezes, você tem gente de diferentes partidos, isso sem falar de um país específico. Em geral, você pode ter partidos que tenham ou ideias para a direita, para a esquerda, no centro, e que são distintas da sua, mas você pode congregar e encontrar um consenso para o mesmo objetivo de saúde pública. Agora, tem que abrir mão de outras coisas, parte do processo político. Não sei se é o caso do Brasil, mas já se conseguiu fazer isso em outros países. Foi muito citado o caso da França. A França diminuiu 38% o consumo de álcool, especialmente de vinho, nos últimos 25 anos. Não foi só política pública, foi crises econômicas também, mas foi definitivamente um investimento na melhoria da saúde, especialmente de jovens que já nem bebiam vinho, estavam bebendo cerveja, pelo mesmas empresas globalizadas que a gente tem aqui. Isso. É só para completar essa informação. A mudança legislativa que tem que ser feita, pedir aos parlamentares para fazerem, na lei de 1996, mudar o conceito de bebida alcoólica, né, para 0,5 Gay-Lussac. Significa que cerveja passa a ser bebida alcoólica. E eu acho que não existe ainda uma consciência sobre essa distorção legislativa. Eu acho que temos que falar mais com as pessoas, que existe uma legislação que frauda o conceito de bebida alcoólica para proteger justamente a bebida alcoólica, que é a mais consumida no Brasil, né? Esse caso, no número especial do Addiction, que vai sair nos próximos meses, deve ser janeiro, ele está pronto e online, você já pode ler os artigos. É um estudo daqui do Brasil, desse caso, que nem sempre a informação, a evidência é suficiente, porque já houve referendo e a decisão foi contra, e que tem começar um processo todo de novo para mudar a Constituição. Bom, gente, mudar a Constituição hoje em dia é um negócio. O STF parou no 3º voto, né? E ninguém sabe para onde vai, então... Bom, enfim, mas vamos seguir em frente. Obrigado, então, pela participação e sigamos amanhã aí com o seminário. Obrigado.